Esse homem protegeu um ser de outro mundo até o governo descobrir o segredo. Boa noite, pessoal. Naquela época em que o mundo ainda se equilibrava entre potências silenciosas e territórios esquecidos pelo tempo, havia lugares onde os dias pareciam presos em um ciclo imutável. O interior do Cazaquistão era assim, vasto, inalterado, com suas planícies solitárias e colinas onduladas que se estendiam até o horizonte. Na vila de Turgai, onde o ar cheirava a feno seco e lenha queimada, Sadimbi levava uma vida moldada pela repetição. Pastor de gado, acordava com o primeiro sinal de luz, ouvia os mesmos sons de cascos na terra e de vento entre as árvores, e adormecia ao calor das brasas, sempre ao lado da esposa. Até que naquela noite de verão, o céu se quebrou como vidro sob pressão, trazendo algo que não podia ser ignorado. Passava pouco da meia-noite quando o estrondo se fez ouvir. Um som espesso, como o rasgo de um tecido colossal no centro do céu. As janelas da casa vibraram com o impacto. Os cães da vila uivaram como se antecipassem algo que os humanos ainda não compreendiam, e uma luz alaranjada cortou o firmamento em diagonal. O clarão se dissipou rápido, mas o cheiro que ficou era estranho, como ferro queimado e chuva antecipada. Sadimbi ficou imóvel à soleira da porta, enquanto muitos vizinhos assustados retornavam às suas camas murmurando sobre trovões ou manobras militares. Ele, no entanto, sentiu algo diferente, uma espécie de chamado que vinha de dentro do peito, como se aquela luz tivesse atravessado mais do que o céu. Sem nada dizer à esposa, selou seu cavalo com mãos rápidas, pegou a lamparina de querosene e partiu em direção às colinas. A noite parecia viva, densa, quase sólida. O vento frio do planalto soprava com uma força irregular, trazendo consigo estalos e murmúrios do campo. Cavalgou por mais de 1 hora, desviando de árvores retorcidas e cruzando riachos estreitos. À medida que se aproximava das montanhas, o terreno mostrava sinais de algo recente. Galhos quebrados, marcas de calor no chão, vegetação queimada em manchas espaçadas e um zumbido grave, contínuo, que não vinha de nenhum ser conhecido. Quando o cavalo empacou, tremendo, Sadimbi entendeu que teria que seguir a pé. Avançou devagar, sentindo o chão quente sob as botas. À frente, uma luz azulada saía do que parecia ser uma cratera rasa. A silhueta do objeto era nítida mesmo sob a escuridão. Circular, metálico, grande o suficiente para ocupar boa parte da clareira. Tinha reflexos prateados e parecia ter deslizado ao tocar o solo, como se tivesse pousado sem controle. Fragmentos estavam espalhados em torno da estrutura, e no ar pairava um cheiro de ozônio e cobre. A superfície brilhava como carvão em brasa, mas ao toque parecia fria. Sadimbi, ajoelhado ao lado de uma fenda na lateral do casco, viu algo que o fez recuar por instinto. Ali, pouco afastado do objeto principal, um volume escuro e oval pulsava levemente. Parecia um casulo, com camadas finas como película de vidro. Ao se aproximar, um estalo súbito ecoou, e a estrutura começou a se abrir em movimentos circulares, revelando seu conteúdo. Um ser estava ali, encolhido, respirando de forma rasa, com a pele lisa, acinzentada, e membros longos e finos como galhos jovens. Havia algo em seu rosto, um tipo de capacete translúcido que escondia os traços, mas deixava entrever os olhos fechados. Era uma figura pequena, frágil, aparentemente ferida. O zumbido cessou, e o silêncio caiu sobre o campo como uma cobertura pesada. O medo percorreu o corpo de Sadimbi com força, mas algo dentro dele venceu. A compaixão, silenciosa, involuntária, tomou o lugar da dúvida. Aproximou-se devagar, estendeu as mãos e encostou na pele fria daquela criatura. Era surpreendentemente leve, mais do que um ser humano de mesmo tamanho seria. Com cuidado, enrolou o ser num cobertor que trazia amarrado à sela e o carregou até o cavalo. A criatura não emitiu som, apenas respirava com dificuldade. Sadimbi montou com ela nos braços e iniciou o caminho de volta à vila,
atento a cada ruído da noite, como se o próprio mundo estivesse acordado e observando. Chegou em casa pouco antes do amanhecer. A luz tênue do início do dia começava a espiar por entre as frestas das montanhas quando a esposa abriu a porta. Ficou estática ao ver o que o marido carregava. Seus olhos se fixaram na forma envolta em cobertor e, por um instante, o tempo pareceu parar. Sem trocar uma palavra, ela afastou os móveis e preparou um espaço perto do fogo. Estenderam uma manta sobre tábuas lisas do chão e ali repousaram o visitante. A chama da lamparina tremulava, projetando sombras alargadas nas paredes de barro. O ser abriu os olhos, revelando uma íris que brilhava entre o âmbar e o verde, uma cor viva que parecia reagir à luz. Naquela madrugada, ninguém dormiu. O casal revezava entre observação e cuidado. Ofereceram água, que o ser aceitou com dificuldade, e tentaram dar-lhe alimentos, pão, caldo, até leite quente, mas ele recusou tudo, aceitando apenas algumas folhas frescas e pequenos pedaços de raiz. Seus movimentos eram lentos, mas atentos. Observava cada gesto, cada troca de olhares, como quem aprende vendo. Às vezes, emitiu sons curtos e baixos, quase como respirações com intenção. Sadimbi notava que o ambiente ao redor parecia alterar-se. Os sons noturnos rarearam, o ar ficava mais leve e até o fogo ardia com menos oscilação. Durante 2 dias, o segredo foi mantido com rigor. Sadimbi saía com os animais de manhã, como sempre, e voltava no fim da tarde com as mesmas roupas e a mesma expressão. Mas por dentro, o mundo havia mudado. A esposa permanecia em casa, limpando discretamente os sinais de presença fora do comum. Usavam panos úmidos para apagar pegadas, trocavam a água do ser sem deixar vestígios e jamais acendiam luzes intensas. Conversavam pouco, como se as palavras pudessem trair o que sabiam. Mas mesmo assim, o temor crescia. Havia algo inevitável no horizonte, uma sensação de que não estavam tão sós quanto imaginavam. Na manhã do 3º dia, a tranquilidade cedeu ao som de motores. Um ronco grave cortou o silêncio das colinas. 2 jipes escuros desceram pela estrada de terra que levava à vila, levantando poeira e deixando para trás um rastro de inquietação. Homens uniformizados, com expressão rígida e óculos espelhados, começaram a bater de porta em porta. A notícia espalhou-se em murmúrios. Diziam procurar destroços de uma queda aérea, talvez um experimento secreto. Sadimbi ouviu o motor antes de ver os faróis. Olhou para a esposa e soube que não havia mais tempo. Sem hesitar, correram ao palheiro. Sob uma das paredes de barro prensado, empilharam feno com rapidez. Ali, entre as palhas secas, fizeram uma espécie de ninho e esconderam o visitante. Deixaram pequenas frestas para que o ar circulasse. O ser não resistiu, apenas olhou para eles com um brilho calmo nos olhos. Sadimbi tocou-lhe o ombro por um breve segundo, num gesto quase paternal, e fechou a passagem com uma última camada de palha. Voltaram para a casa com o coração acelerado. Quando a batida na porta veio, soou como um golpe seco contra o peito. 3 soldados entraram. Não pediram permissão, apenas passaram por Sadimbi e começaram a revistar o ambiente. Olharam dentro de potes, armários e sob a cama. Um deles foi até o quintal, deu uma volta completa e retornou em silêncio. Sadimbi mantinha as mãos juntas, úmidas e a respiração contida. A esposa, sentada perto do fogão, olhava fixamente para as brasas, sem piscar. Quando um dos soldados perguntou se tinham ouvido algo na noite da queda, Sadimbi respondeu com voz tensa. Apenas trovões. O vento estava forte. Por um instante, ninguém disse nada. Os militares se entreolharam, anotaram algo e saíram sem uma palavra. Apenas o som dos passos pesados e dos motores voltando à vida foi ouvido. Quando o ronco dos jipes desapareceu nas curvas do caminho, Sadimbi olhou para a esposa e ambos correram para o palheiro. O feno estava intacto. Removeram cuidadosamente a cobertura e encontraram o visitante exatamente como haviam deixado. Estava desperto, mas imóvel. Seus olhos os observavam com serenidade.
como se soubesse que havia sido protegido por algo mais forte do que qualquer tecnologia. A decisão silenciosa de um casal que escolheu acolher o desconhecido. O retorno dos soldados deixou um silêncio denso pairando sobre a vila, como se o próprio ar tivesse sido compactado pelo medo. Sadimbi e a esposa, ajoelhados diante do visitante, perceberam que não havia tempo para alívio. O que haviam feito ultrapassava os limites da razão. Esconder algo que, claramente, o governo procurava com urgência. E, no entanto, ao encarar aqueles olhos que brilhavam com ternura e lucidez, o casal não sentia remorso, apenas a certeza de que haviam feito o certo. A criatura moveu os dedos lentamente, como se desenhasse símbolos no ar, e inclinou levemente a cabeça. Era um gesto de confiança, silencioso e direto. Nos dias seguintes, o visitante passou a recuperar a força de forma visível. Já conseguia sentar-se com mais firmeza, caminhar lentamente e até erguer objetos com os dedos longos e sensíveis. Sadimbi observava com fascínio a forma como o ser interagia com o ambiente, como se cada detalhe do mundo fosse digno de atenção. Um dia, ele estendeu ao ser um jogo de damas feito à mão, que usava para passar o tempo nas longas tardes de inverno. A criatura observou as peças, estudou os movimentos e, em poucos instantes, compreendeu a lógica do jogo. Jogaram juntos, e o visitante venceu com facilidade, mas sem ostentação, apenas com um olhar calmo e respeitoso. O ambiente da casa havia mudado. A presença do visitante parecia afetar tudo ao redor de forma sutil, quase imperceptível. O fogo queimava com mais constância, os animais estavam mais calmos e até o vento noturno soava menos agressivo. A esposa de Sadimbi, antes desconfiada, agora agia com ternura, oferecendo cobertores limpos e alimentos que o ser aceitava com mais frequência. Batatas amassadas, folhas verdes e até pequenos pedaços de maçã eram consumidos lentamente. Em determinados momentos, ele parava, fechava os olhos e inspirava profundamente, como se absorvesse algo que não fosse visível. Parecia compreender mais do que expressava. Com o tempo, a notícia de que algo diferente acontecia na casa de Sadimbi começou a circular discretamente. O primeiro a ser chamado foi o primo, um veterinário respeitado na região. Ele entrou no palheiro com descrença e saiu em silêncio, com os olhos marejados. Em seguida, uma curandeira da vila foi convidada sob o pretexto de avaliar uma presença espiritual. Ela permaneceu apenas 5 minutos diante do ser e, ao sair, ajoelhou-se diante do portão, murmurando orações em sua língua ancestral. Nenhum deles ousou falar abertamente sobre o que vira, mas algo neles havia mudado para sempre. Um peso invisível havia sido retirado de seus ombros. Um dos momentos mais marcantes ocorreu quando Tatiana, a filha do veterinário, entrou no palheiro segurando um pequeno cavalo de madeira, esculpido pelo avô. Ela o depositou diante do visitante e ficou em silêncio. O ser observou o brinquedo, inclinou a cabeça e, com extrema delicadeza, segurou-o entre os dedos. Por alguns segundos, permaneceu imóvel, como se estivesse decifrando um significado oculto naquele objeto simples. Tatiana sorriu, e naquele instante, algo entre os dois se estabeleceu, uma conexão muda, mas poderosa, que a menina jamais esqueceria. Mesmo anos depois, já adulta, ela lembraria daquele olhar como o mais puro gesto de reconhecimento que já presenciara. As 2 semanas seguintes foram marcadas por uma paz estranha, como se a própria vila estivesse suspensa no tempo. O visitante passava horas sentado nos campos ao entardecer, olhando para o céu com intensidade. Em certas noites, a esposa de Sadimbi caminhava até ele e cobria-lhe os ombros com uma manta grossa. Ele aceitava o gesto com um leve aceno. Os cães não latiam, os cavalos não se assustavam. Era como se todos os seres vivos reconhecessem que aquela presença não trazia ameaça, mas sim um tipo de equilíbrio. Havia uma sacralidade no silêncio daqueles dias, como se a natureza estivesse em sintonia com algo maior. Mas a noite de 26 de junho mudou tudo. Desde o início do dia,
o ar parecia diferente. O vento soprava com uma densidade incomum, e o céu carregava reflexos metálicos, mesmo sem nuvens. Sadimbi sentiu um arrepio que não vinha do frio. Por volta das 9 da noite, a criatura levantou-se sem auxílio, caminhou até a porta e fitou o céu. Em seguida, tocou levemente o ombro de Sadimbi e emitiu um som que jamais poderia ser descrito em palavras. Era como uma melodia de frequências, harmoniosa, feita de vibrações que pareciam falar direto à alma. Sem dizer mais nada, caminhou para o campo aberto, deixando o casal parado, incapaz de se mover. Sadimbi tentou segui-lo, mas foi detido por uma luz intensa que surgiu do alto. Era branca, mas não feria os olhos, apenas bloqueava a visão, como um nevoeiro feito de luz. Quando a claridade se dissipou, o campo estava vazio. Nada restava, nem pegadas, nem marcas, nem fragmentos do objeto que outrora havia caído. Apenas o silêncio, absoluto, como se a terra tivesse sido selada novamente. O pastor permaneceu ali por horas, esperando um sinal, uma explicação, mas tudo o que recebeu foi o som do vento e o ranger suave das folhas nas árvores distantes. Voltou para casa com um vazio calmo, como quem entende sem precisar compreender. Na manhã seguinte, rumores correram entre os moradores de uma vila próxima, situada a poucos quilômetros dali. Falaram de luzes no céu, figuras altas observadas à distância, mas nenhum relato de medo ou destruição. Pelo contrário, muitos descreveram a sensação de uma presença pacífica, como se algo tivesse se despedido da terra com gratidão. Quando os militares retornaram para uma nova varredura, nada encontraram. Nenhum traço da cápsula, nenhum vestígio de metal queimado, nem sequer as marcas no solo. A história parecia ter sido apagada com precisão, como se nunca tivesse existido. Mas os olhos das pessoas contavam outra verdade. Anos depois, Tatiana voltou àquela vila. Já a mulher feita foi entrevistada por um grupo de pesquisadores que coletava relatos sobre eventos incomuns durante o período soviético. Ela contou sua versão sem hesitar. Falou do cavalo de madeira, do olhar do visitante e da transformação silenciosa que viu em seu pai. Sua história, confirmada por outros moradores, jamais foi tratada como fábula. Todos narraram os fatos com serenidade, sem exageros, como quem descreve algo que simplesmente foi. E assim, a história de Sadimbi não se perdeu. Sobreviveu como um lembrete discreto de que, às vezes, proteger o desconhecido é o maior ato de humanidade que alguém pode oferecer. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.